Cuidado com uma pessoa que te elogie constantemente e de modo intenso no começo de um relacionamento. Isso pode ser uma forma de controle mental. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, como o love bombing aprisiona a sua mente, fique conosco após o sinal da vinheta. Nós, seres humanos, temos a necessidade de viver em comunidade. Temos a necessidade de ser aceitos. Todo mundo tem vontade de fazer parte de algum grupo. O interessante é que também nos encantamos com pessoas que nos elogiam, porque sentimos até um certo sinal de empatia. Por exemplo, nos simpatizamos com essas pessoas que na maioria das vezes falam, para a gente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E isso na maioria das vezes agrada o nosso ego. E na verdade o agrada. Mas o interessante é que quando uma pessoa te elogia constantemente, na verdade ele está fazendo uma leitura e vendo, por exemplo, como você reage mediante a esse excesso de amor e a esse excesso de atenção que ele te dá. Então, o narcisista que faz isso, ele está fazendo uma leitura sobre o seu comportamento para depois o aprisionar. Por que isso acontece na maioria das vezes? Nós vivemos, por exemplo, numa cultura de um amor que é totalmente romantizado. Tudo que é romantizado sempre tende a ter extremos, É aquele amor ensandecido, é aquele carinho, por exemplo, em excesso, presentes, elogios, passeios. E o humano vai ativando certos tipos de gatilhos do qual ele vai reconhecer você de uma maneira direta como pode, na verdade, por exemplo, te conquistar. Mas só que quando eles elogiam em excesso, você tem que tomar muito cuidado. E quais são esses sinais escondidos que na maioria das vezes se revela? Porque o nosso universo ele é totalmente, por exemplo, cercado por narrativas e comportamentos. Muitas vezes aquilo que eu quero fazer, eu não falo, com uma forma de preservação. Mas aquilo que uma pessoa muitas vezes fala, você não sabe se ela tem o propósito de fazer para você ou então te conquistar. Então, a partir daí, nós temos algumas pistas. Por exemplo, um dos sinais muito fortes que eles fazem constantemente é falar a seguinte palavra: você é tudo para mim. Ele está colocando você num patamar como se você fosse algo totalmente absoluto e todo plano da existência dele fosse relativizado a você. Apenas ele está falando aquilo que você quer ouvir. E isso amaciando, na verdade, o seu ego, Quem é que não gosta, por exemplo, de ser elogiado, Tem até a fábula, da raposa, por exemplo, quando vai conversar com uma ave que está no galho, Uma fábula de La Fontaine. Ele começa a elogiar tanto, na verdade, sabe que está com uma espécie de uma uva na boca que ela não queria dividir com a raposa. Ela elogia tanto que quando o pássaro abre a boca para confirmar o elogio, a fruta cai e a raposa, ela pega a uva e sai correndo. Ou seja, ela ficou totalmente perdida, Então você vê que o elogio, ele sempre, em excesso, ele visa te desmontar. Sigmund Freud, ele mesmo fala, que a uma espécie de elogio não há resistência. As pessoas te criticam, pode falar mal de você, mas quando alguém te elogia, na maioria das vezes te desarma. Principalmente, por exemplo, quando você não conhece uma pessoa, porque você já está imaginando que esse elogio seja totalmente sincero. Então, por exemplo, o manipulador, ele vai te elogiar em um curto espaço de tempo. Nesse curto espaço de tempo é que você tem que desconfiar, porque é tão rápido. Então você vê que isso já é uma arma que ele utiliza para te conquistar. A outra frase também que ele diz é a seguinte: nunca amei alguém assim do jeito como eu te amo. Há uma música do Raul Seixas, que diz que ninguém é feliz ao menos tendo amado uma vez. Nós seres humanos temos amores, diversos tipos de amores.
frustrações desses amores. Idealizamos as pessoas que, quando nos relacionamos com elas, sabe, temos um relacionamento afetivo muito grande. E essa pessoa, ela é especial, de uma maneira ela é especial. Mas quando uma pessoa, por exemplo, coloca você como um centro constantemente, em um curto espaço de tempo, e falando essa frase, né? Nunca amei ninguém do jeito que eu te amo. O que que ele está falando, na verdade? Que você é prioridade na vida dele. Quando ele fala isso, você se sente obrigado a agir na mesma proporção, devolver na mesma moeda. Então, o manipulador e o narcisista, tudo para ele se compreende uma espécie de um jogo de xadrez. Ele não faz nada que não seja calculado e pensado. Ele é um estrategista, por mais que você não acredite, mas ele é um estrategista no campo do relacionamento, tá? Então ele sempre vai o quê? Oferecer carinho em excesso para que você, por exemplo, possa devolver na mesma proporção. Mas aí você me pergunta, mas poxa, mas os manipuladores, na verdade, os narcisistas não têm carinho. Na verdade, eles não têm. Eles são apenas mimetizadores. Ele gasta toda aquela energia para te conquistar. Depois que ele te conquista, esse sentimento que ele tem por você, que ele criou, ele vai desbotando e com o tempo você, né, vai verificando a sua verdadeira imagem. Então, atrás da projeção que ele cria, na verdade, tem a projeção e tem a imagem que ele cria sobre você. Então, por exemplo, na primeira vez que você frustra ele, acabou o relacionamento. Então ele sempre vai fazer o quê? De uma forma totalmente inversa. Então, tudo aquilo que ele prometeu para você e ele não cumprir, ele sempre vai colocar como se fosse culpa sua. E a outra frase também que ele diz constantemente é que eu não consigo viver sem você. Para o narcisista, o manipulador, a vida dele compreende uma espécie de teatro. Ele sempre está se preparando para o próximo, vamos dizer assim, episódio do qual ele pode teatralizar tudo. Ou seja, tudo para ele é estritamente, por exemplo, é ensaiado. Nada do que ele fala é verdadeiro, tá? Então, as palavras, na maioria das vezes, ela não demonstra nada. O que demonstra mais é a atitude quando você tem mediante uma certa adversidade. Então, uma pessoa que, por exemplo, que não fala constantemente que não consegue viver sem você, ele está mostrando uma espécie de debilidade do qual você é especial, mas ele faz isso com um sentimento totalmente inverso. Antes de continuar com o tema, eu quero perguntar para vocês, por exemplo, se o nosso canal, por exemplo, tem importância para você, se o nosso conteúdo, na verdade, né, está te informando, por exemplo, está te colocando valores. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta no botão das notificações e contem, né, uma de suas histórias, caso tenha interesse. Mas o objetivo aqui do nosso canal é para que nós possamos, na verdade, passar informações sobre a natureza do comportamento humano. Agora, como falei com vocês, por exemplo, sobre os sinais escondidos, por que os elogios que eles fazem constantemente para uma pessoa funciona? O interessante é que o cérebro, ele libera, na verdade, dopamina e ocitocina quando você elogia uma pessoa. Ou seja, por exemplo, quando você elogia uma pessoa, o que que acontece? O córtex pré-frontal, ele desliga, na verdade, e a parte, por exemplo, das amígdalas, vamos dizer assim, ela vai fazendo o quê? Vai liberando, na verdade, hormônios, né? Que são, por exemplo, hormônios de recompensa, né? Que seria a dopamina ou ocitocina. Então isso, na verdade, vai criando o quê? Uma espécie de uma liberação química. Ocorre uma liberação química e você fica dependente dessa liberação química. Então é por isso que certas pessoas sempre, elas são totalmente viciadas em elogios, né? Então quando você elogia uma pessoa constantemente e quando você deixa de elogiar, essa pessoa sempre vai pensar o seguinte: o que eu fiz para que ela parasse, na verdade, de me elogiar? Será que eu fiz algo errado? Não. Se existe um manipulador, ele vai parar de te elogiar, na verdade, para que você corra atrás dele. Por quê? Quando você já corre atrás dele, o que que ele percebe? É que ele já te conquistou. Então, aí a partir daí que ele vai utilizar, por exemplo, essa virada que é totalmente sombria. O que que é? Que depois da fase idealizada que ele criou sobre você, vai ter a fase, por exemplo, de descarte. Ou seja, ele não apenas não mais só te elogiará, mas também te criticará. É a espécie do narcisista covert. Ele sempre age em extremos.
Quando ele quiser algo de você, ele vai te elogiar. Quando ele não quiser, ele não vai te elogiar. E muitas vezes, por exemplo, dentro do universo dele, cada motivo bobo que você dê para ele é uma espécie, por exemplo, de lhe jogar no passado, que você não é mais aquela pessoa que você fora outrora. Então ele sempre faz isso, na verdade, para você ficar totalmente preso dele. Então, com isso, ele vai fazer o quê? Vai se utilizar de gaslighting, vai te culpar, né? E vai provocar, por exemplo, o seu isolamento. Então, eles utilizam, na verdade, os manipuladores, né, dessa arma, vamos dizer assim, como uma... Eles utilizam, na verdade, o amor como uma espécie de arma para manipular o sentimento das pessoas. Porque a vítima, na maioria das vezes, tem um relacionamento sincero para com o narcisista. O narcisista e o manipulador, quando tem uma relação com a pessoa, não é uma relação baseada em vínculo ou em cumplicidade, mas sim uma espécie de troca. Então, por isso, esse excesso de elogio sempre esbanca uma espécie de armadilha. Mas como você pode se proteger dessa pessoa? Ou seja, desconfie de uma pessoa que tem pressa de se relacionar muito rapidamente. É aquela pessoa que promete demais até quando te conhece automaticamente. Uma semana ou 2 semanas, né? Essa pessoa disse que te ama. Eu lembro quando eu estava numa igreja evangélica, a moça, né, que eu conhecia, uma moça de família, né? Até, sabe, um bom meio financeiro, na verdade, era empresária. Ela conheceu um rapaz e depois de 6 meses, né, foi o casar. Ela falou comigo, eu falei assim, nossa, mas já assim tão rápido, em 6 meses. Eles falaram, né, por exemplo, que era do meio evangélico, não, porque Deus, na verdade, né, abençoou o nosso casamento. Interessante que depois de 2 anos, quando eu fui encontrar essa pessoa, ela mesma me disse assim, Maurício, eu devia ter te escutado, né? Porque aquela pessoa, ela me enganou de uma tal maneira que depois eu tive um problema muito enorme e uma crise existencial muito grande mediante tudo aquilo que ele prometia para mim. Então eu percebi que tudo que ele utilizava, na verdade, era uma espécie de tirar o melhor de mim. Então você vê que você tem que desconfiar. Então, por exemplo, você também tem que valorizar ações que são totalmente consistentes e não palavras grandiosas. Amor, carinho, não é palavras grandiosas que massageiam o seu ego, mas algo que alguém, por exemplo, demonstra para você no dia a dia e nas adversidades, tá? Então, esse aqui foi o tema de hoje, falando sobre o amor falso, como o love bombing, né? Por exemplo, aprisiona a sua mente. Então, eu tenho outro vídeo aqui, também no nosso canal, tá bom? Que fala sobre os perigos do amor em excesso. Quando a pessoa te elogia demais também, essa pessoa, ela sempre está agindo em segundo plano. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, por gentileza, ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, mais uma vez, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.